Amen. Good morning, everybody. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Do you prefer typhoon weather or hot sun? Vocês gostam mais de typhoon ou do calor do sol? Who prefers the typhoon? Raise Quem your hand. prefere o typhoon? No? Who prefers the hot sun? Raise your hand. Quem prefere o calor do sol? Okay, I like typhoons. Eu gosto de The typhoon. first time I climbed Mount Fuji was in the middle of a typhoon. A primeira vez que eu subi o Monte Fuji foi no meio de um typhoon. Everyone told me I shouldn't go, but we did anyway. It was awesome. Todos me falaram que não era para eu ir, mas eu fui e eu gostei. Foi muito We're at the legal. bottom of the mountain, and we're about to start climbing. Nós estávamos nos preparando para subir And ao pé we're getting do all, monte, backpack, everything ready to go. nos preparando com And right then, a saco e group tudo. arrived coming down the mountain. E um grupo chegou que estava descendo o monte. And they said, I said, how was it? I E eu asked them, "How was perguntei, it?" e aí, como foi? Como foi? And they had terror on their face. Aí eles tinham terror no rosto. They're like wet and just exhausted. Estavam molhados e exaustos. And I said, we're about to go. E eu falei, nós vamos ir agora. And I remember this Japanese girl, she looked at me. E eu me lembro de uma mulher japonesa, ela me olhou e ela não falou Her nada. face Mas o rosto dela said so clearly to me. falou tão claramente para mim. She said, you're stupid. Ela falou, você é estúpido. With no words, I understood. Sem palavras, eu entendi claramente o que ela queria falar. Amen. Well, anyway, Amém. even though it's a rainy day, we can come and worship God together. Amen. Mesmo que esteja chovendo, nós vamos louvar a That story Deus has nothing to juntos. do with today's message. E essa história não tem nada a ver com a mensagem de hoje. But listen, even though it's rainy, if we can still say amen. Mesmo com a chuva, nós podemos dizer amém. If I ask a question, we can still answer. Is that Se eu all right? perguntar algo, nós podemos responder. Is that okay? Tudo bem? Is that okay? Tudo bem? Yeah. Okay. Don't scream too Okay. loud. COVID-19 and all that. Não gritam muito alto por causa da corona, né? Today we're starting a new series about Hoje nós vamos começar uma nova série sobre o poder da morte e da ressurreição. cross is a very universal symbol of Christianity. isn't it? Agora, a cruz é um símbolo universal do cristianismo. Doesn't matter where you go. Não importa onde As você soon as you see a for. cross, Se você vê uma cruz, it's like Christian. a pessoa pensa cristão. The cross has become a very popular symbol, E a cruz tem se tornado um símbolo popular também. and a lot of people even use it on a necklace, right? Muitas pessoas usam um colar com uma Or maybe cruz, an earring, ou maybe, brinco, or maybe a big tattoo in their back. uma tatuagem grande nas costas. It's a very popular symbol. É um símbolo popular. But what is it? What is the cross? Mas o que é a cruz? Like, what does it really mean? Qual é o significado da Well, cruz? the cross talks about death. A cruz fala de morte, It's the death of Jesus. a morte de Jesus. And after dying, he was put in the tomb. E depois de morrer, ele foi colocado dentro do... And from the Sepulcro. tomb, he was raised from the dead. E de lá, ele foi ressuscitado dos mortos. Now, this power, there was power in the death and resurrection of Jesus. E agora tinha poder na morte e na And we're going ressurreição to de talk about this for Jesus. the next several weeks. E nas próximas semanas nós vamos falar sobre isso. I don't honestly know how long we're going to be in this series. Honestamente, eu não sei quanto tempo nós vamos Usually I have an idea. demorar nessa série. Às vezes eu tenho uma ideia, mas hoje eu não tenho certeza. We might just continue this for the next 5 years. Nós podemos continuar essa série por 5 Is anos. that okay with you guys? Tudo bem com vocês? Okay. All right, so let's go ahead and jump right into our first verse here. Vamos entrar no nosso primeiro versículo aqui. This is talking about the thief, which is the devil. Isso fala sobre o ladrão, que é o Now, we're going to be diabo. studying mostly about Jesus today. Nós vamos estudar sobre Jesus hoje, mas nós vamos estudar um pouquinho sobre The more we o understand a little diabo bit também. about the devil, we're going to really understand about O Jesus. quanto que nós entendemos um pouco sobre o diabo, nós vamos entender muito mais Right? sobre So the Deus. devil is a thief. Então, o diabo é o He ladrão. came to steal, kill, and destroy. E ele veio apenas para roubar, There's matar no e other reason the destruir. devil came. Não tem outra razão que ele veio. It's kill, steal, destroy. That's it. É roubar, matar e destruir. Só isso. He's a thief. Ele é um ladrão. He wants to steal your life.
Ele quer roubar a sua vida. Steal and destroy your family. Quer roubar e destruir a sua família. Ele quer te He matar. wants to steal your finances. Ele quer tirar suas He wants to finanças. give you eternal death in hell. Ele quer te dar morte eterna no inferno. There's nothing good about the devil. Não tem nada bom do diabo. I think we all agree on that. Is that Eu right? acho que todos nós concordamos com isso, né? Vocês concordam comigo? Pode levantar a sua mão. Amém. Eu sinto o seu coração dizendo amém, amém quando você levanta a sua mão. Eu me sinto amado quando vocês levantam as suas mãos. I'm looking at a camera. Online também, eu estou olhando para uma câmera, But in my mind, I see you raising your hand. mas na minha mente eu te vejo levantando sua mão. And if you're not raising your hand, I'm just going to pretend like you are and feel encouraged anyway. Se você não está levantando a sua mão, eu vou fingir que você está levantando a sua mão e eu vou sentir The encorajado. devil is a thief. Então, o diabo é o ladrão. Now, in Revelation chapter 12, verse 10, Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ele é chamado do acusador. the devil is an accuser. O diabo é um acusador. He's here to accuse you. Ele está aqui para te First acusar. of all, he comes and he tempts you. Primeiramente, ele vem He says, tentar. hey, you can do this. It's all right. Ele fala, você pode fazer isso, tudo Come bem. on, it's all right. Just a little sin. It's no big É um deal. pouquinho de pecado só, você pode. And then after you do it, E depois que você he says, you're a peca, bad person. ele fala, você é uma pessoa péssima, terrível. The devil does. É isso que o diabo faz. Ele é um acusador. And he was thrown down to earth. Ele foi jogado para a terra. Now in the future, of course, he's going to be thrown in the lake of fire. E no futuro também vai ser jogado no lago de fogo. For now, his biggest job here on earth is to accuse you. Mas agora o seu trabalho primário aqui na terra é acusar Now, pessoas, os filhos de sin? Deus. Eu posso confessar um pecado para vocês? Is it okay? I'm confessing to you and to the entire world. Eu estou confessando para vocês e para o mundo inteiro. Para o mundo Is that inteiro. okay? If I confess my sin to you, will you guys give me grace? Is that all right? Se eu confessar o meu pecado para vocês, vocês vão me dar graça? Okay, so my wife and I, we actually have a very good relationship. Eu e a minha esposa, nós temos um relacionamento muito But, you know, bom, sometimes we fight. mas às vezes nós And brigamos. some are like, huh? You fight? Really? Muitos de vocês são, oh, sério, vocês So, a brigam? few years ago, we had an argument, Alguns anos atrás, nós tivemos uma briga and I got very angry. e eu fiquei com And I muita don't remember raiva. what the argument was about. Eu nem me lembro a razão da It was briga. probably something very small. Talvez eu acho que era Who here is married? algo Raise your muito hand. pequeno. Alguém aqui Or casado? has been married at some point. I don't care. Ou já foi casado? So, did you ever have a disagreement with your spouse? Vocês já tiveram um desacordo com a sua esposa? You and Engler like, no. We just O love each Yudai com a other." Glória, não, nós nos amamos muito. Yeah, good job. Keep it up. Muito bom, muito bom. I had an argument with my wife a few years ago, Mas eu tive uma briga com a minha esposa alguns anos atrás. and I'm just confessing my sin with you. Is that Eu okay? sou, I got estou really angry. confessando o meu I pecado got com really vocês. Eu angry. fiquei com muita raiva, muita I know you raiva. guys probably look at me and say, "Oh, Pastor Josiah is so sweet and nice." Eu acho que vocês olham para mim e acham que eu sou uma pessoa tão legal, muito But I manso. got angry. Mas eu fiquei com muita raiva. I don't remember what it was about. Eu nem me lembro qual era a razão. I got really mad, Mas eu fiquei com muita raiva. and I feel ashamed. But Agora eu tô com the whole world can know vergonha. it's okay. Mas o mundo pode saber. Hit the table really Eu hard. bati na mesa. Com muita raiva, bati And a mesa. under a small towel on the table, E embaixo de uma toalha pequena, em cima da mesa, under the towel was our laptop. era o laptop. パソコンがラップトップが置いてあって And ノートパソコンが I broke the screen. E eu quebrei そのタオルの上を a tela do, そのノートパソコンが画面が割れたんです I felt terrible. do laptop e eu senti Not because of the screen, horrível. but because I Não got por so causa angry. da tela, mas porque eu fiquei com tanta raiva que eu quebrei. And so I went out to the house to walk around and cool off a little Eu bit. saí da casa para andar um pouco e me acalmar. And as I was walking around, で歩いてる途中 Enquanto eu で estava the devil andando, was just accusing me. o その時 diabo ですね estava me サタンは acusando. ですね自分に対してすごく非難してくるんです You're a terrible husband. あなたは Você é 最悪な夫だ esposo terrível, 最悪な um 夫だよ pai You should not be terrível. a pastor. あなたは Você も não う deve 牧師じ ser ゃないべき pastor. だ You're a bad person. あなたはもう Você é uma 最悪 pessoa だ má. You're a terrible example as a Christian. ねクリスチャン Você é として um は最悪 exemplo な模範だ horrível de No one should look cristão. at you and learn how to live life. Ninguém deve olhar para você para aprender como viver a Life vida. isn't even worth living. もう E 人 vida 生あなた生き nem る価 vale 値 a ない pena よ You viver. might as well commit suicide. Você もう死 deve
んだ方 se がマシだ matar. And the devil's just telling me these lies. だからそ and の lies. ような E o diabo 嘘を me ですね falando 自分にサタンは todas 自分 essas に言い続ける mentiras. Because that's what the devil does. そのようなことを Porque é isso que o diabo faz. Ele サタンは acusa. 人々を非難するんよ But see, the power of the death of Jesus and his resurrection, it sets us free from these things. でも Mas です o ね、イエス・キ poder リ da ストの morte その e 死 da と ressurreição de 復活を Jesus 使って nos 私たちそのようなもの liberta から dessas 解放して coisas, くだ nos さい livra The devil dessas does not want you coisas. to know that. でも O diabo não 悪魔 quer que サタ você ンはですね saiba あなたはそ disso. のようなことから知って So ほしくないんです he'll accuse, だからサタンはあな accuse. たを Ele 非 vai 難し acusar, 続ける acusar, You're a acusar. bad person. あなたは Você é uma pessoa má. But today we're going to learn something about this. でも Mas 今 hoje 日は nós この vamos ことについて aprender 学 algo んでいきます sobre I isso. believe the devil has accused every one of you. ね Eu creio サタン que o diabo 皆 tem さん人生の acusado 中で cada um de 必ず vocês. 一度はその非難を受けたことがあると思い But ます today we're going to be set free from that. でもそ Amen? のような Mas ところ hoje が nós 解放 vamos されます ser 今日 libertos disso. Amen? 大丈夫 Can I Amém? see your hand? Amém? Eu posso ver a All sua right, mão? let's go here. 1 John chapter 2, verse 1. Vamos em 1 João, capítulo Here's 2, John writing. versículo He 1. says, Dear children, I write this to you so that you will not sin. O João escrevendo: meus filhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Now, what John is saying here is, listen, ヨハネはこう言ってま it's す better for you João just to está not sin. dizendo: é melhor que você não Of peque, course, for your も own ちろんです benefit. あなたの para ためです seu You próprio sin, benefício. there's consequences. ね Quando 罪 você があれば peca, tem 罪を犯してしまった consequências. その代価がある There's going to be, you're going to suffer. ね Você vai その sofrer. 罪によってね苦しまないといけないよ So it's better if you just don't sin. Então é melhor se você não 罪を犯さない方 pecar. がいいよ Melhor que você não Demo, peque. But Mas, I know you're not perfect. あなたは eu sei que 完 você 璧 não じゃ é ないわ So he perfeito. continues. Então ele But if continua anyone aqui. does sin, we have Se, an porém, advocate alguém with the pecar, Father, Jesus temos Christ, the righteous one. um しかしもし intercessor 誰か junto が ao 罪を Pai, 犯した Jesus なら Cristo, 私 o たちの御 justo. 前の父の前でですね取りなしてくださる方義なるイエス・キリストがおる Okay, guys, ready? Here we go. 皆さん Então いいで vocês すか estão prontos? There's Vamos lá. God, the Father. He is the Tem judge. Deus, o Pai, que é o 彼が juiz. 裁きをします That's right. He is the judge. 裁きを行 Ele é う人です There o is juiz. us. そして私 E たち temos And we have nós. made a lot of mistakes. そして E 私 nós たちは cometemos muitos I've erros, made a lot of pecamos mistakes. muito, eu já Has errei anyone here muito. ever made a mistake? Alguém aqui já errou uma vez? If I don't see your hand, something's wrong. Se eu não ver a sua mão, tem algo それは errado. おかしいです We've made mistakes. Todos nós temos We have the errado. devil who is accusing you. そして E 私たち tem o に diabo que está te acusando. するサタンがいま But す then we also have Jesus who is the advocate. Mas também temos Jesus, que é o intercessor. Now, I'm going to read a story here in the book of Zechariah. ザカリアの Vou ler 話 uma をちょっと história 皆さん aqui 読ん no で livro But I want de to kind of set the Zacarias. stage here a little bit so we kind of understand what we're talking about. でも読む前に Mas eu quero explicar um pouquinho sobre a história So what antes de happens entrar. here is there's God, 神がいて Tem Father, Deus, o Pai, there's Jesus, イエス・キ tem リスト there's Jesus Satan, そしてサタ e ン and then there's Satanás this man named Joshua. そして e ヨ um シュアと homem いう chamado 男性がいる Josué. んです And Joshua in this story, ヨシュアですね he was Josué the nessa high priest história, at the 大 time. 祭司だった Ele era And o Joshua had made some sacerdote. mistakes. ヨシュア間違いを犯 E し ele tinha And cometido Satan was uns there accusing erros. そして Joshua. サタンはヨシュアを非難 E しているんです Satanás estava are we good? acusando ele. 皆さんは大丈夫ですか Let's go ahead and read Todo chapter mundo. 3, verse 1. Tudo bem? じゃあゼカ Vamos ler ゼ aqui, カリア書の capítulo 3 3, versículo 1. So then he showed me Joshua the high priest standing Depois disso, before the ele me angel of the mostrou Lord, o and sumo Satan sacerdote standing at his Josué right side diante to do anjo do accuse him. Senhor e 主は Satanás 主の à 御使いの sua 前に立ってい direita る para 大がしヨシュアを acusá-lo. 私にお見せになったサタンが彼を訴えようとしてその右手に立っている Now, this is, when it says the angel of the Lord here, this is a Christophany or appearance of Jesus in the Old Testament. ね主の御使い Quando っていう fala ところ aqui です o ね anjo ここ do は Senhor 主イエスの é 現 Jesus, れることを é 表し chamado ます Christophany, que quando Jesus aparece no Velho Testamento, todos que estão participando no Paz Bible College já sabem essa palavra, Okay, so Christophany, Satan is there accusing Joshua. Christophania. だからサタンはですね Então ここでヨシュアに Satanás 対 está lá して非難 acusando o している Josué. And then go to verse 2. Então vamos para o And versículo the Lord 2. said to Satan, the Lord O anjo do rebuke Senhor Satan, disse the a Lord who has Satanás: O chosen Senhor Jerusalem o rebuke repreenda, you. Satanás. It is not- O is Senhor not this que man a escolheu burning stick Jerusalém snatched o from the fire? repreenda. 主は Este サタンに homem 言われ não た。サタンに parece 主がお um 前を tição 咎め tirado do エルサレム fogo? を選んだ主がお前を咎める。この者は火から取り出した燃えさしではないか。 Now, Jesus is not saying here, イエス・キリストはここで言ってるの Então は Jesus he's não, not não saying, está Satan, dizendo, don't accuse because Joshua is a perfect person. He's not saying that. Satanás não acusa Josué porque ele é perfeito. Jesus não está dizendo isso. Joshua made mistakes. イエス Jesus- ヨシュアは間違いをしてし Josué まった And we're going to see here in cometeu just a uns second erros. that he was wearing filthy clothes. Nós vamos ver daqui a pouco que ele estava And those filthy vestindo clothes roupas represents impuras. mistakes, sins that were committed. Roupas impuras representam pecados cometidos. So Jesus is not saying Joshua was perfect. He made no mistakes. Yes, Satan Então, says he's white. Jesus não está dizendo que o Josué era perfeito. No, he's saying he is like a stick snatched out of the fire. Não, ele está dizendo que ele é tição Now, tirado do every fogo. one of us, if we are not born again, we deserve eternal
hell, lake of fire, damnation. That is what we deserve. Todos nós que não nascemos de novo merecemos o inferno, o lago de fogo. But when we place our faith in Jesus, we are also like Mas- sticks pulled out of the fires of hell. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós também somos tições tirados do fogo. Just like Joshua made mistakes. Nós cometemos erros, So it's como not that Josué we've- também all of a cometeu sudden we're just erros. perfect and just never did anything wrong. It's not like that. Não é que nós somos perfeitos e nunca But it's that the erramos, power of the death and resurrection of Jesus allowed us to be snatched out of the fire. mas é que o poder da morte e da ressurreição de Jesus nos tirou do fogo. This is Jesus right now standing there next to Joshua as his advocate. E Jesus está lá ao lado do Josué como intercessor Now, verse dele. 3. No versículo Now 3, Joshua was dressed in ora, filthy Josué, clothes as vestido he de stood before the roupas angel. impuras, estava em pé diante do anjo. His clothes were dirty. As suas roupas eram I've impuras, made mistakes. que ele cometeu erros. Eu também cometi erros. Eu confessei um dos meus pecados hoje. All of us have Eu made já mistakes. pequei muito, todos nós já That's pecamos. not the issue here. Não é o The issue ponto. is that Jesus died and rose from the dead. A coisa importante é que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos e ele nos resgatou do fogo. Our clothes, in the sense of our actions, our obedience or disobedience, our clothes are filthy. As nossas roupas, que é as nossas ações ou desobediência, Then he são said to Joshua, impuras. "See, I have taken Em versículo away your 4 sin, diz: o anjo and I will disse put aos que estavam diante fine dele: garments on tirem you." as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Accuse, 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 Então accuse. Satanás estava acusando, And acusando, Jesus is saying, acusando. That's true. E Jesus dizendo: sim, é verdade. Ele errou. But I'm going to put on my clothes on him. Mas eu vou colocar as minhas roupas nele. And everything that was a mistake, all those sins, they're all gone. E tudo que era pecado já foi tirado dele. Okay, so we're going to continue on here, but so far, are we good? Nós vamos continuar aqui, mas tudo bem? Vocês estão entendendo? Deus é o juiz. But he loved the world so much. Mas He sent Jesus. ele amou o mundo tanto que ele enviou o seu filho Jesus. He sent Jesus so that he would die on the cross, raised from the dead, and thus paying the price for our sins. Ele enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz e ser ressuscitado por nós. Our advocate. E agora ele é o nosso intercessor. So as long as we've been born again, Se nós nascemos de as long novo, as we've given our life to Jesus, se nós já demos a vida para Jesus, then we have new clothes on. nós temos novas roupas. Everything in the past has gone away. E tudo do passado já foi tirado de nós. Now, there's a good, interesting difference here between Jesus and Satan. Tem uma diferença muito interessante entre Jesus e Satanás. Satan, he Satanás, knows who you are, ele sabe quem você é, and he knows your name, ele sabe seu nome, but he doesn't call you by your name. mas ele não te chama pelo seu He nome, calls you by your sin. ele te chama pelo seu pecado. He doesn't say your name is so and so. Ele não fala o seu nome é, He says your name is angry person. ele fala não, o seu nome é pessoa Your com name raiva. is liar. O seu nome Your é name is pessoa que thief. mente. O seu Your nome é name ladrão. is everything, adulterer. O seu nome é alguém que cometeu Your name is, and he just calls adultério. you by your sin. Ele te chama pelo seu pecado. You see, Jesus, he Mas knows your Jesus- sin, but he calls you by your name. Ele sabe o seu pecado, mas ele te chama pelo seu nome. Even before you gave your life to Jesus, he knew everything you did wrong. Até antes de dar a vida para Jesus, Jesus já But te Jesus conheceu. says that's not who you are. That's just some mistakes you made. E ele fala, isso não é quem você é. São alguns erros seus, mas você é o meu filho, minha filha, e você é amado. Então é uma diferença muito For those who interessante. have been born again, Mas só para as pessoas que nasceram de for those novo, who have given your life to Jesus, as pessoas que já deram a vida para Jesus. then we have benefited from this power that is in the death and resurrection of Jesus. Nós recebemos o benefício do poder da morte e da ressurreição de And if you're Jesus. following on the outline, this is one of your handouts. This is one of your blanks to fill in. No outline aqui, número 4,
Now there is no condemnation Romanos for those 8, who belong to 1. Christ Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. There is no condemnation. Não há condenação. No condemnation. Não há condenação. What you've done in the past, Não importa o que você fez no there's no passado. condemnation. Não há condenação. It doesn't matter if you've been divorced 5 times. Não importa se você já foi divorciado 5 vezes, se você já matou muitas pessoas. Não importa se você cometeu adultério. Não importa os seus erros. Em Jesus, se você pertence a Jesus, não há condenação. How can we belong to Jesus? Como nós podemos pertencer a Jesus? Repentance is sin, right? Isso fala de confessar os pecados. Mas o que isso quer dizer? There's a lot of misunderstanding, I believe, about repentance. 悔い改めてすごいね誤解を生じるものなんです Tem, Whether you know Jesus muitas or pessoas not, não if entendem you go isso. out and do Se something você wrong, you feel bad conhece about ou it. não Jesus, se você errar, cometer um pecado, você se sente mal. 何か皆さん罪悪感を感じると思います Does feeling bad about something, is that automatically repentance? ねその Se você 罪悪感を sentir 感じたら mal, それは悔い改めになるんでしょう isso quer There's dizer actually que two você different kinds of this feeling bad, the Bible calls sorrow. There's 2 kinds that we're going to compare right now real ね quick. 今から2つの悲しみについてね話していき tem ます dois tipos aqui que a Bíblia 神 diz. の御心に沿った悲しみと This godly sorrow, it 神の will 御 bring, あ 心に沿った悲しみ tristeza, は it'll a bring to tristeza repentance, segundo lead to Deus salvation, and there's no regret. não produz remorso, mas sim um arrependimento But que leva à worldly sorrow salvação. brings death. E a tristeza, segundo o Now, mundo, what is produz worldly in morte. this situation? この世というも Então, のは o どういう que 意味 que でしょ o う mundo, worldly, I mean, segundo o think of the world, mundo, right? ね世と nós 考えたら pensamos もう do 地上 mundo, né? A Terra. You think about the beautiful, in the 世の中ですね。 world, there's beautiful places. ね世の Nós 中に pensamos たく no さん美 mundo, しい場所 tem があります。 lugares muito bonitos, no I still would Havaí. like to visit Okinawa someday. I haven't been Eu there quero yet. visitar Okinawa algum There's beautiful dia. mountains, Tem montanhas there's bonitas, countries, ね国もあります países, cultures, 文化もあります culturas, languages, 言語 different kinds of línguas, いろん foods. な美味しい食べ物がありま muitos す tipos de World full comida. of amazing things. ね世の O 中 mundo は está すごい cheio 美し de いもの coisas で満たされてます maravilhosas. But this world here is not referring to those things. この世と Mas いうの essa は palavra 今言 mundo ったような aqui 世じゃない não According to the se dictionary that I like to refere a use, essas coisas. 皆さんに O ね紹介 dicionário した que い eu ものは gosto de This usar, word worldly here refers to everything that is in direct rebellion against God. この世っていうもの essa はですね palavra 直接 mundo 的にですね神様から significa 反 tudo 抗 que す se るものを意味する rebela, So que there's vai God's contra point of Deus. view on 神 what 様の is 視点と sorrow and Tem o ponto de repentance, vista de Deus, o que é tristeza e arrependimento, e tem o ponto de vista do How do you know which way mundo. you're feeling when you do something wrong? Mas como você pode saber qual você está sentindo? I Quando believe você we're going to be able peca. to discover very easily. Creio que nós vamos First of all, the descobrir Holy Spirit facilmente. reveals sin that's going to lead to repentance. O Espírito Santo revela o nosso pecado que vai nos levar ao arrependimento e à salvação 一番大切なキーポイントは No regret. 後悔がない There's no sem regret. remorso. Sem remorso. The worldly kind of sorrow A tristeza segundo o it's going to mundo lead eventually to death. 最終 vai 的には死 produzir をもたらす morte. And you know, the Bible says, what he's saying here is Jesus is like, just give me your heart, イエス・キリスト A は私 Bíblia にあな está たの心を dizendo, por favor, me dê o seu coração. confess your sin, あなたの罪を Confessa os 告 seus 白します pecados. and you can completely be set free from all regret. E você pode ser completamente liberto de todo remorso. Here's another interesting difference between the two. É uma outra diferença interessante. If we're referring to godly sorrow, Referindo then it's the à kind of tristeza sorrow segundo that Deus, is completely separate from your identity. é o tipo de tristeza que é completamente separado da sua identidade. O Espírito Santo, But he makes us still feel loved and valuable. quando ele nos revela o nosso pecado, nós ainda sentimos I love you, amados. you're precious, but you made a mistake. Ele fala, você é meu filho, eu te amo muito, mas você cometeu um erro. How do we respond to that? Como nós respondemos a isso? Oh God, I repent. Eu me arrependo, Deus. And as soon as that happens, you know, it's true, we're saved, but there's also no regret. É verdade, nós somos salvos quando isso acontece, mas também não há Whereas the remorso. devil, the enemy, this worldly kind of sorrow, Com o inimigo, o diabo, essa tristeza segundo o mundo, continua, so you continua. confess your sin, Você confessa o seu God, I'm sorry, please pecado? forgive me.
e fala, Deus, eu me The devil's still arrependo. accusing you, でもサ Mas タン o は diabo あなたを fica 非難し acusando. 続ける and he's calling you by the sin. その Ele 罪 está の te 中であな chamando たを pelo 許 seu して Have pecado. regret. そしてあなたに後 E 悔を você tem する remorso. Bad for doing what I did. Você やっ se てしまった sente ことに mal. 後 And 悔 now を you ずっと覚える confess ん my です sin. 罪を Você já 告白します confessou o It seu still feels pecado, horrible. でもな mas 中 ainda では se sente 罪悪感で horrível. 振り出されてる That is not from God. それは Isso 神から não の vem もの de じゃない Deus. That is accusations. それは Isso é 告発非難 acusação. Because once we've confessed our sin, it's gone. 私 E は罪を quando 告 nós 白したらもう confessamos os nossos 取り除かれる pecados, And já that's how we should saíram. always experience the confessing of sin. だからこそそれを経験ずっと Isso deve ser a nossa experiência da confissão dos Confess your pecados. sin immediately. Você There's no confessa more o seu regret. pecado e imediatamente não tem remorso. 許される Any regret after that, that's not from God. Remorso que continua depois disso não vem de Deus. その告白した後に作る後悔っていうものは神から来るものじゃないんです。 There's, in the Bible, there's a lot of examples of people, of course, all over the place. ね、いろんな場所 Na に Bíblia 書か tem れてますね muitos いろんな人間 exemplos de の例が出て pessoas, And one amazing example is King David. e um exemplo maravilhoso é o rei King Davi. David, when he approached God, he would say some amazing things that were just showed how intimate he was to the heart of God. O rei Davi, quando ele entrava na presença de Deus, ele falava coisas que mostravam And here in o Psalm coração 139, dele this para is com really interesting what he Deus. says. Aqui em Salmos 139 e 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Now notice that he's not coming before God. Olha, ele não está chegando He's com not Deus saying, dizendo, God, I'm a sinner. Deus, eu sou um God, pecador, I've made so many mistakes. eu já cometi tantos God, I'm a erros. terrible person. Deus, eu sou uma pessoa God, I péssima. don't deserve anything good. Deus, eu não mereço nada Oh, bom. have mercy on me. Tenha misericórdia I'm a de mim. terrible person. Eu sou uma pessoa terrível, terrível. No, it's almost like he's trying to find out, did I do anything else wrong, God? Não, ele está perguntando para Deus, o que mais que eu fiz de errado? Quero saber. Search me. Search my heart. Search me. Sonda-me, ó Deus. Know my heart. Know my Conhece o meu heart. coração. And I just want to make sure I'm perfectly being obedient to you. Eu quero ter certeza que eu estou See, it gives te this obedecendo feeling of, I'm 100%. actually walking in freedom. I just really don't want to make any mistakes. Ele está cheio de liberdade, ele está andando em liberdade, mas ele quer saber se ele cometeu algum erro que ele não sabia. He knows that he can make mistakes, Ele sabe que ele tem pecado, but it's his heart of intimacy with God. mas é um coração de intimidade com Deus. Know the heart of God. Conhecer o coração de Deus. Just tell me, God. If there's anything else, I'll repent right now. Por favor, me fala, Deus, se tiver outra coisa, eu quero And me he continues arrepender. on in verse 24. Ele continua no saying, versículo "See if there is any 24. offensive way in me and Vê lead me in the way se em everlasting." minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. The Holy Spirit shows us sin, O Espírito Santo nos mostra o nosso pecado, reveals sin to us, revela pecado para nós, but in a way that we can just quickly just confess it, repent, and move on. mas de um jeito que nós podemos, com facilidade, confessar e continuar com a Doesn't vida. matter what you've done. Confessar o seu pecado, não importa o que você fez, você pode continuar com a sua vida. Você pode confessar, ser perdoado e continuar. Deixa o passado para trás, porque Deus deixa o passado para trás. The Bible says that God separated you from your transgressions as far as the east is from the west. A Bíblia diz que Deus te separou das suas transgressões, como o oeste é do leste. Nowadays we know the earth is round, right? Hoje nós sabemos que a Terra é redonda, né? Like east and west will eventually meet again, right? Leste e oeste vão eventualmente. Back in the day when they wrote this, they thought the earth was flat. Mas quando escreveram isso, eles pensaram que a Terra era chata. Expression of distance from one from the others as far E o as exemplo melhor de distância era a distância entre o leste e o oeste. それぐらいもう本当に忘れたんだよってそれが表すものだったんです You're so loved by God, you don't even understand how much you love Você God. é tão amado de Deus que você não consegue entender o tanto que Ele te ama. 取り除いたんです Ele te separa do seu pecado. E Ele tem esquecido do seu So we pecado. can forget about it too. だから Então 私 nós たちも podemos 同様に esquecer その também. 罪過去に行ってしまった罪を忘れられます Of course, after we confess it. Claro, depois de confessar. 自分の罪を告白した後です 1 John 1:9. Então, 1 João, If you're filling out capítulo your, 1, the versículo handout, 9. this is one of them here.
No outline, isso é o número If we 5. confess our sin, he is faithful Se and just to confessarmos forgive os nossos us our sins pecados, and Ele é purify us from all fiel e righteousness. justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 正しい方ですから、その罪を許し、私たちのすべての不義から清めてくれる。There's different religions in different parts of the world. ね、世界のいろんな Tem ところに várias たくさんの宗教があります religiões no mundo. And very often there's this idea that I have to pay for my sin. Muitas vezes tem a ideia que eu preciso pagar pelo meu pecado. 思わせる宗教もあるんです。 And there are places where people will have to walk on their knees for many kilometers. ね、ある Tem 宗教 lugares onde as pessoas andam de joelho por And muitos they're walking quilômetros with heavy weights on their shoulders. 重い何かを com 背負う algum And peso they're walking sobre os across broken ombros glass. そのような e andando ajoelhado sobre ガラスでですね、この割れたガラスの上を歩かなくちゃい Because けない。 they're trying to like pay for their sin. porque estão tentando pagar pelo seu Others pecado, feel like they have to whip themselves. ある宗教ではムチ打ちをしandando なくちゃいけない ajoelhado em cima de vidro. Outras pessoas querem se bater, têm um sentido de remorso, então pensam que eu preciso fazer algo para pagar o meu pecado. But God is saying, no, you don't have to do any of that. Mas Deus está dizendo, você não precisa fazer nada disso. Jesus já pagou o preço na cruz. All he wants us to do is confess. Ele só quer que nós And confessarmos. immediately when you confess, Imediatamente quando você confessar, this other part of the verse, 2 words here describe God's personality or character. duas palavras aqui falam sobre o caráter de Deus. Ele é fiel e justo. Just meaning just absolutely perfect. Justo querendo dizer que ele é absolutamente perfeito. So God is saying, I'm perfect, I've never made a mistake, and I will never make a mistake. Então Deus está dizendo, eu sou perfeito, eu nunca cometi nenhum God is erro e saying, eu I nunca am vou. faithful. E ele está dizendo, eu sou If I fiel. said it, I will do it. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou Every fazer. single time. You can Toda trust me. vez. Você pode confiar. If you confess your sin, Se você confessar os seus immediately I pecados, will forgive and purify. imediatamente eu vou te perdoar e te purificar. こんな感じです。 Assim. Maybe I made a mistake. 自分は間違いを犯し Ah, た。 então eu cometi And the um Holy erro. Spirit says, hey, Josiah, I love you, you're a wonderful person, but you made a little mistake. E o Espírito Santo fala, Josias, eu te amo muito, você é uma pessoa maravilhosa, mas você cometeu um erro. Então eu chego com I say, God, I'm Deus. so sorry, I made a mistake. Eu falo, Deus, eu me arrependo muito, eu cometi um erro. I forgive Assim que eu you. falar, Deus, eu cometi. Ele fala, eu te 間違い perdoo. をしましたって言った瞬間にもうすぐにあなたを許すよ。 Don't you wish your husband or wife would forgive you that quickly? Você não queria que o seu marido ou sua esposa te perdoasse We need to tão grow in forgiveness, right? rápido assim? Nós precisamos crescer também em That's the perdão. way God forgives. Mas é assim que Deus perdoa, 神様は imediatamente. He doesn't look at you and say, yeah, I guess I forgive you, but you're on probation. I'm going to have to see if I can trust you. Ele não olha para você e fala, eu te perdoo, mas olha, não sei se eu After a posso month of confiar doing mais em everything ti. right, maybe I'll actually forgive you from my heart. Talvez se você passar um mês sem fazer nada de errado, eu vou te perdoar 100%. That is not our God. Não é o Our nosso God Deus. loves us, Deus nos ama. and He wants to forgive us. Ele quer nos perdoar. There's an amazing story of Jesus. He came down from the Mount of Olives and he went into the temple. Uma história sobre Jesus, ele desceu do monte de Olivas, ali entra no templo, He did so much. e no templo ele estava ensinando as pessoas, muitas pessoas There's lá, some Pharisees, they came. e os They wanted fariseus to test chegaram, Jesus. aí eles queriam testar They Jesus. brought a woman that was caught in adultery. Então eles levaram uma mulher que foi pega em Threw her on the adultério. ground in front of Jesus. Aí jogaram ela no chão na frente de Jesus They said, Jesus, e falaram, the Jesus, law says because she was caught in adultery that she has to be stoned to death. a lei diz porque ela cometeu adultério, ela precisa ser apedrejada. What do you say, Jesus? O que você fala, Jesus? そう書いてあるけど、あなたは何と言うか。 You know what Jesus did? Sabe o que Jesus fez? He just looked down Ele olhou para o chão, and he started drawing the sand. ele começou a desenhar algo na We areia, don't know what he was drawing, no chão. Nós não sabemos o que ele estava desenhando, o que ele estava escrevendo, but I can maybe imagine. mas eu posso talvez imaginar. So he's writing in the sand, Então ele está escrevendo na areia, and No chão. the lady is still there on the ground. e a mulher ainda está lá na frente dele.
地にこう振り伏してた。 And all of her accusers around her saying, Jesus, you got to stone her to death. E todos os acusadores ao redor dela falando: Jesus, nós precisamos apedrejar ela. And Jesus is just writing. E Jesus está escrevendo no chão. Good job, good job. That's a great translation right there. É muito boa a tradução. And the Pharisees like, come on, Jesus, answer. What are we going to do? E os fariseus dizendo: Jesus, nos responde, o que nós vamos fazer? São alguns de vocês que estavam dormindo. Estou brincando. And this is what I think Jesus was drawing. You É ready? isso que eu acho Jesus que estava escrevendo no chão. He drew an arrow. Então eu acho que ele desenhou uma flecha. This is just my imagination. It's not in the Bible. Só a minha imaginação, Drew não an está na arrow Bíblia. to the Pharisee that was standing like right over there. Uma flecha para um fariseu que estava de pé naquele And then lugar. maybe he drew a date. E talvez ele colocou uma data. And that Pharisee looked at that date E esse fariseu olhou para a and data. he realized, whoa, Aí caiu a ficha. that was the date that I committed adultery with the same woman. Isso foi a data que eu cometi adultério com aquela mulher. And then he drew another arrow to somebody Aí ele else. desenha uma outra flecha apontando para outra And he started pessoa. writing out everyone else's sins. Aí ele começa a escrever os pecados de todos. I don't know what he wrote. It's just Eu my não sei o que imagination. foi que ele escreveu. All I know is that Jesus said, Eu só sei que Jesus falou: okay, 分かったと。 the one of Então, you who has never committed any ここにいる sin, 何も罪o de を犯したこ você と que ないという nunca 人は cometeu nenhum pecado, 最初に石を投げ pode つけていい jogar a から primeira just the pedra. first one. 最 Só a 初の primeira pedra. And they all looked at each other. Aí todos olharam uns para os outros. And I can imagine one of them said, hey, come on, throw the first stone. E posso imaginar que algum falou: você pode jogar a primeira pedra. お前行けよ。 And this guy was like, no, man. I Aí fought falou, with my wife this morning. Não, eu briguei com a minha esposa hoje de manhã, não posso.罪を And 犯しち then ゃった。 another one was like, come on, you throw the first いやお stone. 前行け E よ。 outro fala: então você joga a primeira pedra. I committed adultery with this woman last week. I can't. Aí ele fala: não, eu cometi adultério com essa mulher semana passada, If então they eu stone não her, they're going to posso. stone me too. Aí se eles jogarem pedras para ela, também vão ter que me One by one, the apedrejar. Bible says they just started walking away. 一人ずつ E a Bíblia fala que um por um começaram a sair, 誰もその最初 porque に ninguém 石を投げ queria る jogar a ことができない primeira And then pedra. Jesus is still writing down there in the E sand. Jesus está escrevendo ainda no 砂の chão. ところで遊んでるんですね。こ And う then- 指で書いてるんです。イエス・キリストは。 And after a while, he lifts his head, そして Depois de um 時間 tempo, ele が経って顔を levanta 上げて a cabeça and there's nobody there. 誰 e もい não ない tem mais ninguém. And he looks at the woman. そして女性を Ele 見て olha And para a he says, mulher oh, woman, where are your accusers? あなたの e fala: mulher, 非難する onde 人たち são os seus どこ行った acusadores? Does no one condemn you? Ninguém te condena? And the woman, she just looks up and she says, no one, sir. No one condemns me. 誰も She 裁 answered. きを下 E a し mulher falou: ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora He says, vá "Go, leave e now. You're abandone okay. Don't sua sin vida de anymore. It pecado. destroys your life. Leave the life of sin. But Então não I peque do mais, not saia condemn da you." vida de pecado, mas eu não te condeno. でも私はあなたを裁きを下さない。 That's the heart of God. それが Isso é 神 o の心 coração de He Deus. says, I don't condemn you. あなたを裁 Ele かな fala: い。 eu não te あなた condeno. を裁か Eu ない。 não te The condeno. devil is accuser, but I don't condemn you. O diabo é um acusador, mas eu não te condeno. I feel like someone needs to hear that today. Eu sinto que alguém aqui precisa ouvir Jesus is isso saying, I hoje. don't condemn you. Jesus está dizendo: eu não te You condeno. remember your past. Você lembra do seu I passado. remember my mistakes. Eu lembro dos meus But once I've pecados, confessed my sin, mas depois de confessar o meu the pecado, Bible says that he forgets it. a Bíblia diz que Deus It's esquece. completely gone. Simplesmente não existe God mais. doesn't condemn you. Deus não te condena. You're not condemned. Você não é condenado. If you feel accused, Se você está se sentindo acusado, that's the devil. é o diabo. Once you've confessed your sin, Depois de confessar o seu pecado, you're not condemned. você não é condenado. Now, what happens if I make a mistake right now? E se eu cometer um erro And agora, then oh God, I'm so sorry, I sinned. Please forgive me. depois eu falo: Deus me perdoe tanto, eu pequei. Deus vai me perdoar? Are you not sure? Vocês não têm certeza? Sim. What if in 5 minutes I commit the same sin? E se depois de 5 minutos eu cometo o mesmo pecado e eu falo: Deus me perdoe? Does God forgive you again 5 minutes later? Deus te perdoa 5 minutos depois? Sim. What about if 5 minutes later I commit the same Se sin again? depois de mais 5 minutos And I eu repent for my sin. cometo o mesmo pecado e eu peço perdão, Deus me perdoa uma terceira vez? 15 minutos, dentro de 15 minutos, Ele me perdoa I de mean, in a novo? marriage, we don't forgive that easy, right?
Dentro de um casamento, nós não perdoamos First, I'm tão like, yeah, sure, whatever. rápido assim. Primeira vez, a gente perdoa. A segunda vez, The a third gente time, fala, like, come on, man. E a Seriously? terceira vez, Right? sério? It's Você not that errou easy de to novo? forgive 3 times in a row. Não é muito fácil perdoar 3 But vezes what em if it's seguida. again and again and again? What if it's 1,000 times in one day? Mas se for 1000 vezes em um dia, 一日の中で1000回同じミスをしたとします。 And every time you're not planning, I'm gonna repent, but I'm gonna sin again in 30 toda vez seconds. você não está planejando ao arrepender, planejando a próxima vez que você vai pecar de novo, não. No, you honestly repent from your heart. Você every time. está de coração se arrependendo do And seu your coração. intention is, of course, to not do it again. E a sua intenção não é fazer de novo. 良くなりたいそう思ってます。 But because of it's an addiction, because for whatever reason, keep on falling in it. ね、その何か中毒性のあるものもあったりするので、もう同じような Porque você não consegue But parar does de God fazer forgive you every single one aquilo. of those times? でも Deus te perdoa toda vez que você cai de novo? Of course He does. もちろん Claro 許して que くだ Ele さい Now, He doesn't perdoa. want you to live in a life of sin. でも罪 Ele の não 中 quer で que você continue 歩んでほしくない vivendo から numa Because vida there are de pecado. consequences to sin. 罪の Porque 代 tem 価はあります。 consequências do If we pecado. confess, there's not eternal death because He's forgiven us. ね、私 Se たち nós は nos- 罪をね se nós 告白したら confessamos, 許されるからその永 Não 遠の死とい tem うものに morte 代価はな eterna, いです。 porque Ele já Sin perdoou os has nossos consequences in life pecados. today as well. でも Mas 人生の pecado 中で tem その罪の consequências 代 na 価という vida de ものがあり hoje. ます。 But God is not condemning you. でも裁 Mas きを Deus 下してる não わけじゃ está ないです。 condenando você. あなたを Ele 非難 não して te るわけじゃない condena. です。 I need to get moving because our time's almost gone. Eu preciso continuar porque o tempo está All right, so correndo. I'm going to tell a quick story to 一 close. つね、 Eu quero contar uma 皆 história さんに話をしたい pequena para There's fechar. once a father and a son. 父と息子がいたい。 Tinha And this pai father e and um son, filho. they had a terrible, terrible fight. O pai e o filho tiveram uma briga すごい horrível. 大喧嘩です。 And they were very angry at お each other. 互い Estavam com muita raiva um com o And outro. the son, he got his things E o filho pegou as suas coisas. and he was heading to the door of the house Ele estava indo para a porta da casa and he yelled in his father's そ face, してお父さ e んの ele 顔に gritou na he cara said, do Dad, pai. I hate you. もうお父さん Ele はお前 falou: は大 Pai, 嫌いだ。 eu I te hope you odeio. die. もう Eu 死ね espero ばい que い o senhor I am morra. never going to be your son. I renounce it right now. I am Eu não not your quero son. mais ser o seu filho e eu declaro agora que eu não sou seu I hate filho. you, Dad. もう大嫌い。 Eu te I never odeio, want pai. to see you again. もう絶対 Nunca あなた quero には mais 会いたく ver ない。 And he leaves seu the house. rosto. そして家を E 出 ele た。 sai da casa. Gets on a train で電車に乗っ Aí て ele pega o and goes to trem another city. ele vai por uma outra cidade. And after time goes by, he starts to cool down. そして時 Depois de 間 um が経つにつれ tempo, ですね、少し心 ele も começa a 落ち着 se き始める。 acalmar. And eventually, several months go by. ね数ヶ月後 E です muitas vezes And he passam, feels, you know muitas what? I need to meses. fix my relationship with my dad. その時彼は Aí ele 思ったん começa a です pensar: eu preciso consertar o meu relacionamento com meu But I pai. said some things that were so で bad. もめちゃ Ah, め mas ちゃ eu ひどい falei ことを言ってしまった tantas coisas assim horríveis. Eu acho que ele nunca vai me perdoar. So he let some more time go by. Então ele そして deixa また mais 時間 tempo が経ってし passar. まったんです And then eventually he's like, no, I really do need to fix my relationship with my dad. Eventualmente ele pensa: não, eu realmente preciso consertar o meu relacionamento com meu pai. So he says, you know what? I'm going to go back to my dad's house. だからお父さん Então の家 ele に fala: 戻ろ tá, う eu vou voltar And à I'm going to casa see do if meu he'll, pai. if he'll forgive me. Eu vou ver se se ele vai me perdoar. So he writes a letter to his dad. Então ele escreve uma carta And he para o says, seu Dad, pai. I said some terrible things to you. ね自 Aí 分 ele は fala: ひどい pai, こ eu とを言ってし falei まった coisas horríveis para o I'm Senhor. really sorry for those things. I said. Eu me 本当に arrependo muito 言っ por てしまった isso. ことごめんね。 And I know that you probably will never forgive me. 自分許してくれないでしょ Eu acho que o Senhor nunca vai me But, perdoar. On Friday, I'm gonna go home and I'm gonna show up on the 5 o'clock train. ねき金 Mas 曜 a 日に sexta-feira 5時に agora 電車に eu 乗る vou passar And no I trem don't expect you de to 5 forgive me. horas. 多分許してくれ Eu ない não sei se o Senhor vai me And if you perdoar. don't even want to see me, that's perfectly fine. I understand. もう見 Se たく o ない Senhor そう nem 思うので quiser me 全然大 ver, 丈夫 eu 理解で entendo きる 100%. But about 5 minutes, about 4:55, 5 minutes before I arrive at the station, その駅に着く前にですね Ao redor de 4h55, o trem vai passar na frente da nossa casa, porque a nossa casa fica ao lado da trilha do trem. and so at 4:55, 大体4時55分です the train Então, is going ao to be coming around that corner, and I'll be able 4h55, to see our house o from the trem train. vai passar na curva perto de casa e eu vou ver a nossa casa. And if you forgive me, もしあなたが Se o 私 Senhor を me 許してくれるなら perdoar, then I just, that white towel that mom likes to dry the dishes with. então sabe aquela toalha branca que a mamãe usa para secar 乾かすため as に louças? 使うタオルをですね If you wouldn't mind, just get that towel and just put it on our tree that's in the front yard.
se o senhor poderia pegar aquela toalha branca e colocar na árvore da frente de casa. E quando eu passar ao 4:55, se aquela toalha estiver na árvore na frente de casa, eu vou saber que o senhor me perdoa. もしあなたが私を許してくれるっていうならば、そのサインとして木にタオルをかけておいて。 But if I come around that corner in the train, if the towel's not there, I understand, and I won't even get off the train. I'll just go and just come back. Mas se eu passar, se o trem passar na frente de casa, naquele horário eu não ver a toalha, eu vou entender 100% que o senhor não consegue me perdoar. So he wrote this letter, だから彼は手紙をその Então ele escreveu a put it in the carta, mail, そしてこうメールで送ったんです colocou ね。 no, and on Friday he Nos gets on the train Correios. to head back to his hometown. E na sexta-feira ele sobe no trem para voltar para casa. And he's about 2 hours away from his hometown still. Então leva umas 2 horas para chegar na cidade And he dele. starts talking to a friend of his, not a friend, it's an acquaintance. He made a friend on the train. He starts talking to this new guy, this new friend. Ele começa a conversar com a pessoa ao seu lado no trem. And he explains to him the story, what's happening. Ele fala a história dele, né? Sobre o pai, sobre o que tinha acontecido, o que ele estava fazendo. And the other man just listening. E o outro homem escutando, ouvindo. We're gonna see my house now in 5 minutes. E ele fala, agora nós vamos passar na frente da minha casa em 5 minutos. I don't have the courage to look out and look at that tree. What if I don't see the towel? Mas eu não tenho coragem de olhar pela janela e ver se a toalha está na árvore Will ou you do me não. a favor? Você pode fazer um favor Would para you mim? look for me? Você poderia olhar para mim? Olhar pela janela? I can't look. I'll keep my eyes down. Eu não consigo olhar. You look for me, you just tell me. Você olha para mim e me fala And the man was like, se yeah, sure, I'll look for you. No se a problem. toalha está lá. E o homem falou, tá, eu vou olhar para você, não tem problema So the não. young man, he's crying, has his head down, he's very Então o nervous. homem está chorando, ele está com a cabeça para baixo, Train goes around the corner. muito nervoso. E o trem está fazendo a curva, And the man sitting beside him, he's looking out the window. e o homem olha ao lado dele, olhando pela And janela, he says nothing. e ele não fala nada. And the young man is like, come on, man, do you see the towel or not? Tell me. E o filho está dizendo, ah, então me fala, você está vendo a toalha ou não? かかってるかかってないどっちなんだ And the man says, 男性は言うんです E o homem diz, I'm not gonna tell you. I think you should look for eu yourself. não vou te falar, eu acho que você deve olhar. And the young man was like, no, I can't. It's too painful. E o filho falou, não, eu não consigo, não tenho coragem. Só me fala. E o outro homem falando, eu não vou te falar, você precisa olhar. だから勇気を出してこう窓を見た Então o filho, ele, And when he tá, eu vou looks olhar. out, Ele olha pela janela見たんです he does not see a towel on the e tree. ele não vê a toalha na árvore. His father had gotten all the white sheets and towels in their entire home, spread over the tree, over the fence. Everything was covered in white. O pai dele tinha pego todos os lençóis, todas as toalhas, tudo que tinha na casa de branco e colocou sobre o quintal inteiro, a árvore, o chão, sobre toda a área do quintal. That our Father has towards us. Isso é a atitude que o nosso pai tem para conosco. お父さん天の神も私たちに示してるんです All he says is, come on, confess your sin. I will forgive you immediately. あなたの罪を Ele só diz, vem, confesse o seu pecado, eu vou te perdoar The devil is the imediatamente. accuser.悪魔 O はあなたを diabo 裁 é きます So we o need to fight acusador. against the devil. でも私たちは Nós その precisamos その悪魔に対して lutar We need contra o to fight inimigo, against those accusing thoughts that come into our mind. lutar contra os pensamentos acusadores. どのように Como nós podemos fazer どのように戦うべき isso? なんで We しょ fight against those lies the same way Nós Jesus did lutamos when Satan was tempting him. Contra イエス・キリストが as 同じように mentiras 悪魔 do から mesmo その jeito que 誘惑を受け Jesus ました fez でも na その時 Bíblia. イエス・キリストがやったように対処したように私たちも同じように対応するんです With the word of God. 神の言 Com a 葉を palavra de 発す Deus. る Those thoughts of accusation come. Quando os pensamentos de acusação We're vêm, going to learn a few things here. nós vamos aprender algumas coisas First of all, aqui. no, I'm in Primeiramente. Christ. I'm a new creation, devil. You back off.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu sou nova criação. Então, o diabo não pode mexer comigo. As coisas antigas já passaram. Tudo que eu fiz no passado já passou. Eis que surgiram coisas novas. Então, fala a palavra de Deus para Satanás e ele vai fugir de você. É outro aqui. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não sou uma pessoa boa. A minha justiça é horrível. Eu já cometi muitos erros. Mas quando nós nascemos de novo, nem Deus é mais perfeito do que você. Porque a justiça dele é a roupa nova que nos cobre. Depois de nascer de novo, nós nos tornamos justiça de Deus. Não porque eu sou uma pessoa boa. Eu não sou Deus. Ele é Deus. Você fala a palavra de Deus para aqueles pensamentos acusadores e o diabo vai fugir de você. Também nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. A Bíblia diz que o diabo joga flechas de fogo para nós. E nós pegamos o escudo da fé. Mas uma outra verdade bíblica. Se diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é verdade. O diabo não quer que você saiba a verdade. Ele quer que você vive debaixo de remorso. Sim, todos nós pecamos. Todos nós não somos perfeitos sozinhos. Mas nós confessamos os nossos pecados. E Deus tira o passado de nós. E Deus nunca vai jogar o seu passado na sua cara. Tudo é novo. Vamos ficar de pé. Father, we just ask that you would reveal your love, how much you love us, God. Reveal it to our hearts, God. Pai, por favor, revele o seu amor, o tanto que o Senhor nos ama, para o nosso coração. O Senhor nos ama tanto. As soon as we confess our sin, you are so faithful, you're so just, you forgive us immediately and purify us, God. Assim que nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar imediatamente. Guys, the power of your death and resurrection that allows me to have perfect relationship with you, God. É o poder da sua morte e da sua ressurreição que me dá um relacionamento perfeito para com você, para com o Senhor. Give us the strength, God, every time the devil accuses us, that we would stand on the word of God and stand on the truth of what you say, God. Nos dê a força de continuar na sua verdade, na sua palavra, quando o inimigo nos acusa. Yes, the devil came as a thief to kill, steal and destroy. That is true. Sim, o inimigo veio como ladrão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e plenamente. O Senhor tem colocado o seu Espírito Santo dentro de nós. Que nós possamos andar na liberdade e na vida abundante que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Or maybe online, maybe you have not yet made Jesus the Lord of your life. Aqui ou online, talvez você ainda não fez Jesus o Senhor da sua vida. It's not a complicated thing. Não é coisa complicada. É uma oração simples que oramos no nosso coração. E assim que nós oramos essa oração, imediatamente Ele está dentro da sua vida. E você nasce de novo, você é uma nova criação. Você não precisa pagar pelo seu pecado. Você não precisa sentir remorso. Porque tudo você é lavado de todo pecado. Eu quero pedir para a igreja toda, mesmo se você já orou essa oração, nós gostamos de orar todos juntos, toda semana.
この祈りを捧げよう。 And if you're following us, if you're watching online, I'd like to encourage you to do the same. Just pray with Online us. também, eu quero te encorajar também, orar junto And if you'd conosco. like to join one of our family groups, it's the best place to get support. そしてSe você quiser participar em um dos nossos grupos familiares, é o melhor lugar, ser encorajado e apoiado. And Mande we'll e-mail connect you to the para family group as quickly as possible. info@pazchat.com. Nós vamos orar essa oração First in English, then in Japanese. em inglês e japonês. If you pray this from your heart, that's all you need to do. E se você orar do seu coração, é só isso que você God will precisa live fazer. in your heart today. Para Deus viver dentro da sua vida hoje, no seu coração. Vocês estão prontos? First English, you ready? Loving Father, Pai amoroso, eu confesso Jesus é o Senhor. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Perdoe os meus pecados. Obrigado pela sua graça. Eu creio em Ti e eu te seguirei. 愛する父よ、私はイエスを主と告白します。私はあなたがイエスを死からよみがえらせたことを信じます。私の罪をお許しください。あなたの恵みに感謝します。あなたを信じます。あなたについていきます。 I'm going to pray for you as we close. じゃあ皆さん、 Amém. Eu quero orar por 目を閉じて vocês. ください。祈っていきます。 Thank you so much, God, that you saved me. Deus, obrigado que o Senhor Thank me you, God, that salvou. you brought me into your family. Obrigado que o Senhor tem me incluído na sua família. Obrigado por me mostrar o seu amor e nos unindo juntos na sua família. God, I just ask that the same love that we've received, I ask you to give us the strength, the grace to take it to the world who needs it so much. E eu peço este mesmo amor que nós temos recebido, que nós possamos levar para o mundo inteiro. Thank you for the cross. Thank you for your death, Jesus. Obrigado pela cruz e pela sua morte, Thank Jesus. you also for resurrecting from the dead and conquering death and the grave. Obrigado também pela ressurreição que o Senhor conquistou a morte. And I just ask, Father, that we would learn these truths and never accept the accusations of the devil. E eu peço, Pai, que nós possamos realmente aprender essas verdades e nunca aceitar as acusações do diabo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Amen. I'm going to close the apostolic blessing. Quero fechar com a bênção If you want to apostólica. receive this, just raise your hands Se to você heaven. quiser receber, levantar suas mãos para o And céu. if you're in your living room, raise your hands to heaven as well. Mesmo na sua sala de estar, pode levantar suas mãos também. Então tome posse pela fé, enquanto declarar Grace of the Lord Jesus Christ. que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, para hoje e para todo sempre. Juntos nós dizemos amém. God bless you. Deus te abençoe. Tenha uma